podemos concordar que a quarentena está sendo algo chato. Mas bom, tem duas coisas que eu gosto muito, é terror e jogos. E bom, hoje eu vou falar sobre 10 jogos de terror perfeitos para animar sua quarentena. Bom, jogos de terror normalmente você vai se assustar muito, vai ter sustos e pulos. Portanto, obviamente aqui já vai ter vários jogos famosos como Outlast e Amnésia, mas também tem vários. E uma dica, se você não quer pagar por jogo, recomendo que tente alguma plataforma como Itch.io ou a GameJolt para encontrar jogos grátis indies. E bom, fiquem com o vídeo. E já vou pedindo você deixar o like, gente, que me incentiva. Se inscreva no canal também, ative as notificações. E bom, vamos pro vídeo, sem enrolação. Alien Isolation está entre os melhores jogos de 2014. É um jogo de terror que segue o mesmo estilo do filme Alien. Aqui o jogador está preso em uma instalação espacial com um alienígena assustador e grande, que graças a alguma IA desonesta, o design de nível é mais aterrorizante do que nunca. Os melhores jogos de terror fazem você se sentir totalmente impotente, e em Alien Isolation é a sua inteligência, o seu talento para rastrear sobre as mesas e nos armários, uma variedade de distrações que o salvam do horror. Uma criatura mortal que pode aparecer a qualquer momento, sem scripts e sem aviso. O que mais você poderia pedir a um antagonista de um jogo de terror? Pesadelos não são muito parecidos com jogos de terror. Eles não tendem a ter regras que façam sentido e nos fazem acordar totalmente suados e gelados de medo. Mas a Amnésia é realmente um pesadelo. Este é um jogo de terror em que os monstros irão te atacar e que fugir e se esconder dessas criaturas é seu único meio de autodefesa. E no qual simplesmente olhar para os monstros pode deixar você louco. Você quase literalmente se enrosca em uma bola e fecha os olhos quando os monstros de Amnésia estão na sala. Usando dicas de áudio para adivinhar quando eles saem, poucos jogos de terror são tão irritantes quanto a Amnésia, que segue a regra de outro horror. O medo do desconhecido é o medo mais poderoso de todos. Há uma sequência, Amnésia, A Machine for Pigs, que é igualmente psicológica, mas não recomendo que vocês o joguem um após o outro. Assim como o personagem principal de Amnésia, você precisa gerenciar sua sanidade. E como todo bom filme de terror, que são os psicológicos, os games que brincam com sua mente também são os melhores. Jogos de terror são bem difíceis de vender quando você não gosta deles. A ideia de se preparar para uma noite de tensão e nervosismo inquietamente não agrada a todos, e é exatamente por isso que ter um companheiro doguinho em Blair Witch é uma adição tão bem-vinda. A Bruxa de Blair é principalmente um passeio experimental. Você entra na famosa floresta do filme com o mesmo nome para procurar um garoto desaparecido. E é claro que você não está sozinho, e muitas coisas mesmo vão esbarrar em você durante a noite, enquanto sua caça continua. Porém, Bullet está sempre presente como uma ferramenta de orientação, e se uma criatura aparecer, ele latirá em sua direção, fornecendo uma indicação sutil de onde apontar a lanterna. Portanto, se você está procurando o jogo para ajudá-lo a entrar no gênero de terror, Blair Witch é uma ótima opção. Jogos de terror tendem a ser violentos, inflexíveis e intensamente emocionantes, correto? Codename Criminal Origins, da Monolith, é um assustador jogo em primeira pessoa que vale a pena jogar, apesar dos gráficos de uma década atrás. Codename Criminal Origins é um jogo de tiro em primeira pessoa com ênfase na investigação e no terror psicológico. Embora seja apresentado sob uma perspectiva diferente de jogos como Resident Evil e Silent Hill, o título pode ser considerado também um horror survival por conta do clima tenso constante que ele apresenta.
O jogador é colocado na pele de Ethan Thomas, um investigador da FBI que, em busca incessante por um serial killer, acaba preso em um perigoso bairro de uma cidade fictícia norte-americana. Durante as investigações, a situação de Thomas se agrava. Inexplicavelmente, os habitantes do bairro são afetados por um fenômeno que os torna psicopatas, extremamente violentos. As armas de fogo são raras e a munição é escassa no jogo. A maior parte dos combates, portanto, é feita com armas de contato como canos ou pés de cabra, que podem ser encontrados em qualquer lugar do cenário. Além disso, o game enfatiza a exploração de forma nunca vista. Você tem à sua disposição um kit completo para o recolhimento de evidências e a busca por pistas. Uma adaptação para jogos de terror do filme Event Horizon nunca existiu. Dead Space segue praticamente o mesmo roteiro do filme, mas desta vez com você no controle, literalmente. Você é um mecânico armado com um cortador a laser capaz de desmembrar estrategicamente as legiões de criaturas alienígenas já mal formadas que agora infestam a nave. Mas apesar do seu poderoso armamento, você nunca está perto de ficar à vontade. Como todos os melhores jogos de terror, o tipo de horror do game Dead Space é perturbador e geralmente ataca seu psicológico, misturando sutilmente violência e paranoia para criar uma miasma de desespero atmosférico e implacavelmente sombrio. Todos a bordo de uma nave espacial clássica, assombrada, com corredores escuros e canto levemente escuros demais para esconder coisas assustadoras. It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac, can you hear me? Doom 3 é quase tão antigo para nós agora como o Doom original. Era quando o terceiro jogo da franquia foi lançado. Mas como é o caso de todos os melhores jogos de terror, tudo o que importa é o quão assustador é. E o Doom 3 ainda é o melhor. Por mais tradicional que seja o jogo de tiro, o foco aqui é um arsenal de armas em rápida escalada, com qual objetivo é abater um exército de demônios no inferno, aranhas de cara de bebê para cabeça para baixo e ursos alienígenas estranhos. O motor IDTech 4 foi uma maravilha na sua época, trazendo um nível de detalhe insondável ao que anteriormente era uma variedade de sprites marrom. Mais de década em década depois, momento precioso dos sustos do pulo de Doom 3 e os monstros pop-up ainda parecem cruéis, e sua seleção de inimigos de pesadelo serviu de inspiração para outros jogos de terror. Metro Exodus é uma série de jogos baseada no livro Metro, reunidos em uma convidativa fatia pós-apocalíptica na Rússia. É um drama familiar focado na história, tanto quanto FPS no estilo Wolfenstein com heavy metal. No entanto, existem muitas sequências de jogos de terror arrepiantes que se arrastam no caminho para o final climático existente em Metro Exodus. O passeio irradiado da 4A Games permite que você escolha se deseja que a aventura de Artyom seja um ataque de armas ou um caso furtivo envolto na escuridão graças à mecânica de modo noturno. Mas se você optar por dormir durante o dia para se aproximar de seus oponentes na escuridão, espere uma experiência muito mais assustadora. Os inimigos humanos podem estar no pé de trás, mas o frio de um Watchman, uivante, ou a investida de um animal é terrivelmente perturbador. Metro Exodus é um jogo que se torna mais assustador quando muda as regras. Os estágios iniciais do game te ensinam a extinguir a luz e a dominar as sombras. Então, nos bunkers infestados de aranhas sobre o Mar Cáspio, ele se torna sua arma. Seus inimigos aracnídeos são fatalmente vulneráveis à luz, então eles se esquivam em qualquer fenda mal iluminada que encontrarem. À medida que as pernas peludas e repugnantes se agitam loucamente contra as paredes, fica evidente que no Metro Exodus você nunca pode baixar a guarda. Empregando o estilo do cinema de terror contemporâneo, Outlast é um jogo de exploração em primeira pessoa que se passa dentro de um hospital psiquiátrico abandonado.
Como todos os hospitais psiquiátricos abandonados em um jogo de terror, este é preenchido por um elenco de pacientes perturbados e funcionários cruéis, que você deve evitar para sobreviver com todas suas tripas ainda dentro do seu corpo. Esses personagens podem ser bem e verdadeiramente normais nos filmes de gênero, mas os jogos de terror podem tirar o máximo de proveito desses clichês, e Outlast é a prova disso. Para encontrar o caminho pelos corredores escuros de Outlast, você deve examinar cuidadosamente o modo infravermelho de tonalidade verde da câmera de vídeo. Isso dá ao game uma identidade visual destinadamente estranha, deixando você se sentindo vulnerável a bandidos que se arrastam atrás de você. O Game Stories Unplugged é um pacote incrivelmente imaginativo de 4 pequenas experiências de horror, cada uma delas contadas usando uma peça diferente da tecnologia retrô, como principal veículo para seus contos distorcidos. O episódio da abertura coloca diante de um monitor CRT antigo e cheio de aventuras de horror, chamado The House Abandoned. Não demorou muito para que o ambiente ao seu redor começasse a refletir a história que você está lendo. Quando as luzes começam a piscar, baques misteriosos não são controlados e ruídos imaginados mantêm presa a tela em antecipação a um pulo que nunca chega. Esse ritmo metódico diferencia Stories Unplugged da maioria dos outros jogos de terror, pois seus 4 episódios se importam mais com o humor negro e atmosfera que com emoções baratas. As histórias assustadoras também abrangem uma variedade de gêneros e mídias, desde um thriller ameaçador que é revelado através do processo de decodificação de transmissões de rádio até um elaborado fio de ficção científica que leva a realizar um experimento em um misterioso artefato usando várias máquinas e engenhocas. Os melhores jogos de terror mantêm você acordado à noite. Por essa métrica, The Evil Within 2 grita até o topo de todas as listas de melhores jogos de terror. Você certamente lutará para conseguir dormir depois de ver uma pilha de corpos cortados deslizando pelo chão e se reunirem sob uma forma de uma massa pálida e carnuda de membros com várias faces. E uma serra motorizada no lugar de um braço. The Evil Within 2 é embalado com peças de cenário arrepiantes, cada uma tão inventiva quanto a anterior, mas a sequência impecável de Tango Gameworks é muito mais do que uma lista dos melhores momentos dos jogos de terror. Matar chefes e explorar mansões assustadoras são separados por sessões de mundo aberto, onde você nunca sabe o que está esperando por você. Alguns cartuchos de espingarda muito necessários ou um fantasma desonesto que continuará a assombrá-lo pelo restante de sua jornada. Sobre os inimigos inteligentes e o design de níveis, The Evil Within 2 permanece fiel às suas raízes de horror de sobrevivência, sempre colocando você contra o inimigo mais louco do que as balas.